Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos à leitura de hoje. O capítulo é sensacional, Filipenses 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas e eu faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber um prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele,
usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que carta é essa, meus irmãos? Sensacional, incrível, espetacular. Quando ouço ou leio essas palavras, um fogo acende em meu peito. A paixão de Paulo é um exemplo para nós. Ele mesmo diz que devemos imitá-lo, imitar aqueles que seguem o exemplo dele. Pois ele foi tão impactado com o amor de Cristo, que conhecer a Cristo para ele, para Paulo, era tão mais significante que nenhuma outra coisa. O restante é para mim, dizia ele, menos que lixo. Ele diz: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Uau! Assim também é para você. É interessante que Paulo, neste capítulo, classifica lixo tanto os esforços próprios e religiosos de salvação, quanto uma vida pecaminosa de satisfação e prazer próprio. Ele combate a religião e a libertinagem da mesma forma e diz que conhecer a Cristo torna todas as outras coisas insignificantes. Que paixão! Percebo o amor, a chama do amor queimando nas letras de Paulo. Essa mesma chama queima em você a ponto de classificar todo o restante como lixo. Ele nos chama a viver essa alegria, essa paixão. Pois nossa redenção não depende de práticas religiosas, não depende de nossos esforços, não depende de nossa justiça própria, mas exclusivamente de Cristo. Pois através de Jesus, Deus nos declara justos. Se não entendemos isso, não entendemos o Evangelho. Só quem entende a graça, crer no que Cristo fez, tem a dimensão da alegria que deve permanecer em nós. O prisioneiro estava livre e seu cântico ecoou até nós do cativeiro. E como livre em algemas, ele dizia: alegrem-se, porque Cristo nos libertou. Todo o restante não mais importa, pois tudo se tornou insignificante diante da grandeza de conhecer Jesus, o Cristo. Que fique tudo para trás, que a mesma chama queime em nosso coração, que conhecer a Cristo e ser transformado por Ele seja também o nosso alvo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.